Vamos dar sequência às nossas regras de derivação. Agora a gente entra com a regra do produto. Galera, antes a gente tinha que derivada de uma soma de duas funções, era só fazer a derivada da primeira mais a derivada da segunda, certo? Isso ficou só para soma e para subtração. Agora, quando eu tenho o produto, ou seja, a multiplicação de duas funções sendo derivadas, isso não vai ser mais verdade. Agora vai começar a ficar um pouquinho mais pesado. Quando eu tenho f vezes a função g e estou querendo derivar essa função, a lógica vai ser o seguinte: você vai fazer a derivada da primeira, está aqui, f', vezes a segunda sem derivar. Então, vezes a segunda sem derivar. Mais a derivada da segunda vezes a primeira sem derivar. Então, derivada da multiplicação vai ser derivada da primeira vezes a segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira. Ok? Vai ficar um termo cruzado de uma parte derivada e outra parte sem derivar, sendo multiplicado com aquela que tu derivou. Com esse detalhe do sinal de mais aqui no meio dessas duas operações. Então vejamos um exemplo. f de x igual a 2x³ menos 1 vezes x² mais x². Nessa questão, tu até poderia manipular a função antes de derivar. Você poderia fazer uma distributiva aqui de todo mundo por todo mundo, achar uma função equivalente e depois derivar essa função equivalente. Então isso poderia sim ser feito. Mas eu vou, já que tem essa multiplicação de duas expressões, eu vou treinar já a aplicação da regra do produto. Então, se é a multiplicação de duas funções, isso vai ser uma primeira, isso vai ser uma segunda. Qual que é a essência? Derivada da primeira vezes a segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira. Então, é isso que eu pus. Derivada da primeira, veja que tem o linha, que é o sinal de derivada, vezes a segunda, sem derivar, mais derivada da segunda, derivada de x² mais x², vezes a primeira sem derivar. Então, abrimos a derivação aqui pela regra do produto. O que tem linha significa ainda tem que ser derivado. Então, vamos derivar essa função. Derivada de 2x³ menos 1, joga uma função potência, 3 multiplicando junto com o 2, eu já coloquei direto, 6, reduz uma unidade do expoente. Era x², agora x². Então, isso multiplicado pelo x² mais 2, sem derivar. Mais derivada da segunda vezes a primeira. Derivei o x², que é 4x². Derivei o x², que é o 2x. Vezes multiplicando a primeira sem derivar. Então, está aqui ela sem derivar. Aplica a distributiva, multiplica aqui, multiplica lá dentro. 6x² vezes x² é 6x6. 6x² vezes x², 6x². Mais, aqui também, todo mundo por todo mundo. Então, distributiva. Fazendo essas distributivas, a gente surge com 4x³ vezes 2x³ é 8x6. O restante menos 4x³ mais 4x² menos 2x. Juntando o que dá para juntar, 6x6 com 8x6 são 14x6. 6x² mais 4x² são 10x². Menos 4x³ não tem ninguém para juntar, deixa sozinho. Menos 2x não tem ninguém para juntar, deixa sozinho também. Então aqui temos a derivada. Faz o teste aí para tu ver que se tu tivesse feito a distributiva e derivado já a manipulação da função, você ia chegar nessa mesma derivada. Seria o caminho mais fácil para resolver, tá? Essa regra do produto aqui deu um pouquinho mais de trabalho do que seria manipular primeiro a função pela distributiva e derivar no final. Mas eu fiz questão de fazer isso só para ilustrar como funciona essa propriedade. Regra do quociente agora. Quociente significa divisão. Então, quando você tem a divisão de duas funções e quer encontrar a sua derivada, a regra vai ser essa. Derivada de cima vezes a de baixo. Atenção para o sinal. Menos derivada de baixo vezes a de cima. E ainda tem um dividido pela de baixo elevado ao quadrado. Então, de novo, f sobre g', deriva de cima vezes a de baixo, menos derivada de baixo vezes a de cima. Tudo isso sobre a de baixo elevada ao quadrado.
Então, essa regra do quociente é a que mais vai dar trabalho para a gente, que ela é maior. E cuida com esse menos aqui, galera, porque esse menos vai ser menos todo o resultado dessa expressão, tá? Então, quando a gente tiver um polinômio aqui dentro, esse menos vai trocar de sinal todo mundo que está dentro desse parênteses. Atenção, porque ele é bem cruel aqui, ele tende a galera a esquecer que ele troca o sinal de todo mundo aqui dentro e acaba gerando erros. Então, um exemplo, y é x² mais x menos 2, dividido por x³ mais 6. Calcule y', ou seja, a derivada de y. Como é uma derivada que envolve uma divisão, regra do quociente. Derivada de cima vezes a de baixo, menos derivada de baixo vezes a de cima, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então está aqui, ó, derivada de cima, veja que está aqui o linha de derivada, vezes a de baixo, menos derivada de baixo vezes a de cima. E tudo isso dividido pela de baixo elevado ao quadrado. Derivando x² mais x menos 2, agora não vou mais focar no passo a passo, derivada do x², 2x, derivada do x mais 1, derivada do menos 2 é 0, ou seja, a derivada dessa função já está aqui, 2x mais 1, vezes essa sem derivar. Menos derivada de x³ mais 6, já está aqui, derivada de x³ mais 6 é 3x², que multiplica a de cima sem derivar. Distributiva, tanto aqui quanto aqui, então fazendo todas essas distributivas, a gente vai chegar nessa parte, 2x² mais 12x mais x³ mais 6, resultado dessa primeira distributiva. Da segunda, 3x² multiplicando todo mundo, vai ficar 3x² mais 3x³ menos x², menos 6x². Lembra que eu falei, cuida que esse sinal de menos vai valer para todo mundo que está dentro desse parênteses. Se você não colocar esse parênteses aqui, é certeza que tu vai colocar só esse sinal de menos apenas para o primeiro elemento e você vai esquecer que esse menos troca de sinal todo mundo que está dentro desse parênteses. E foi o que eu fiz, ó, menos trocando o sinal de todo mundo do parênteses. Era 3x², ficou menos 3x², era 3x³, ficou menos 3x³, era menos 6x², ficou mais 6x². Junta o que dá para juntar e faz a distributiva aqui na parte de baixo também. Então, fazendo toda a distributiva e juntando o que dá para juntar, a gente tem a derivada de y, essa divisão polinomial. Mais um exemplinho. F de x igual a 3 sobre x³. Calcule a derivada dessa função. Lembra que a gente resolveu isso daqui já através da derivada da potência. O que a gente tinha feito? Jogado esse x² para cima, e aí essa função fica 3 vezes x. Se eu joguei para cima, o preço que eu pagava era alterar o sinal do expoente. 3 vezes x na menos 3. E aí a gente derivou isso daqui pela regra da potência. Joga o menos 3 multiplicando, então 3 vezes menos 3 ficou menos 9, vezes x reduz uma unidade do expoente. Se era menos 3, reduz uma unidade, fica menos 4. Expoente negativo, inverte a base, então fica menos 9 sobre x à quarta. Então a gente pode resolver essa derivada dessa forma. Mas só para vocês perceberem que tudo faz sentido no universo da matemática, que se isso daqui é uma divisão, eu posso derivar por regra do quociente. Então vai ficar derivada de cima vezes a de baixo, menos derivada de baixo vezes a de cima. Derivada do 3, derivada da constante, é 0 vezes x³. Derivada do x², 3x². Menos 3 vezes 3 é menos 9x². E ao fazer o dividido pelo de baixo ao quadrado, vai ficar dividido por x² ao quadrado. Propriedades de potência, elevei ao cubo, elevei ao quadrado, multiplica os expoentes, que fica x6. Observe que dá para simplificar esse x² com esse x6 e gerar o x² aqui, que era a resposta que a gente já tinha chegado via a derivada da função potência ao manipular essa função. Mas também se resolve por regra do quociente. Seguindo agora acabou as regras de derivação e vem as derivadas das funções elementares. São várias funções que a gente vai ter a derivada já e assumir ela como um valor tabelado, como se fossem fórmulas, tá? Aqui na 8, então, derivada da função exponencial.
que é uma função exponencial? Alguma coisa elevado na x. Então, a derivada de alguma coisa elevado na x vai ser dada por isso aqui, ó, derivada da função a na x. Isso vai ser a na x vezes ln de a. Isso é um valor tabelado a partir de agora. Então, toda vez que tiver que derivar alguma coisa na x, você vai colocar como a na x vezes ln de a. Então, derivada de 3 na x, 3 na x é ln de 3. Derivada de 5 na x, 5 na x é ln de 5. A consequência dessa propriedade aqui, dessa derivada, vai ser mais importante do que especificamente essa parte aqui, tá? Que é a derivada da exponencial na base e. Então, derivada da função e na x, o que vai ficar? Vai ficar e na x vezes ln de e. Só que ln de e é uma função inversa uma da outra e ln de e vale 1. Então, vai ficar e na x vezes 1, que é o próprio e na x. Então, ela é a única função que tem essa característica aqui, ó, que fazendo a derivada da função e, vai dar a própria função e. Tá? Derivada da função logarítmica. Se eu tenho uma função log de x na base a, derivar a log de x na base a significa fazer 1 dividido por x vezes ln de a. Certo? Então, log de x na base 3 vai ficar 1 sobre x vezes ln de 3, o resultado dessa derivada. De novo, nós temos uma consequência e a consequência é mais importante do que essa própria condição inicial. A derivada da função ln. Então, a derivada da função ln é uma função logarítmica com a base e, ficaria 1 sobre x ln de e. E ln de e se cancela porque é inversa uma da outra. Então, a derivada da função ln de x é 1 sobre x. Isso daqui são tudo valores que a gente vai usar bastante nos nossos cálculos. Derivadas de funções trigonométricas. Derivada, nesse caso, da seno e da cosseno. Derivada de seno é cosseno. E derivada de cosseno é menos cosseno. Ok? Então, cuida para a mudança de sinal. A derivada do seno é o próprio cosseno. E a derivada do cosseno existe um sinalzinho de menos. É menos o seno de x. Então, esses valores que estão aqui nessas caixinhas, galera, é o que a gente vai considerar como as nossas derivadas tabeladas. Então, isso daqui são como se fossem fórmulas para a gente calcular todas as questões que vão vir aí pelo futuro, tá? Além dessas aqui, vão aparecer outras ainda no material para a gente no futuro, que eu vou formalizando aí para vocês como sendo valores tabelados já. Então, alguns exemplos mais, mas vou deixar de forma separada aí no outro vídeo para facilitar o andamento e a distribuição aí no tempo de vocês.